eu gosto muito, e é o cuidando de quem cuida, né? Essa questão de olhar, um novo olhar. E obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Eu realmente estou aqui vibrando, estou muito feliz e desejo que você sinta um pouco aí desse carinho, desse momento especial que a gente fez para vocês, né? Para o universo, para poder ser acolhido aí, recebido e de alguma forma nos colocar aí num lugar melhor, num lugar mais leve, porque a gente acredita muito, né? Está dentro aqui do meu coração, do da Viviane, que sempre tem uma nova forma, um novo momento, e a gente sempre pode aí se reinventar, crescer, e nós vamos conversar um pouco aí disso hoje, mas num pilar aí, num ponto muito especial, que é a empatia, né, Viviane? Isso aí. Algo tão essencial nas nossas relações, né? Independente do lugar e com quem. Perfeito. E assim, então, para a gente, né, vocês fiquem à vontade, tá, pessoal? O chat está aí, então, bem aí na barra inferior tem escrito chat, vocês podem clicar, colocar alguma, né, alguma pergunta, algum ponto, algo aí que está passando no pensamento de vocês, que a gente possa contribuir, nós vamos acolher e trazer esse momento, né, como eu falei, é para cada um de nós, e a gente é uma troca. E eu queria começar trazendo um pouco, então, do conceito, né, que a gente falou hoje, a nossa chamada, ela tem a ver com a empatia. Mas a gente fala muito, a gente escuta, fala, é importante ser empático, a gente passa por diversas situações na nossa vida, e a gente refere a empatia, fala para as pessoas terem, mas e aí, né? O que vem a ser a empatia? E aí é muito importante a gente trazer o conceito. Claro que nós vamos desdobrar, a gente quer contar um pouquinho aqui para vocês de estratégias, como a gente ser empático, os gatilhos que a gente tem aí, que muitas das vezes, né, são pensamentos limitantes que desconectam a gente, e a gente tem uma surpresa para o final que vocês vão gostar muito, então fiquem aí com a gente, e a gente vai fechar hoje com chave de ouro. Mas é uma palavra que vem do grego, né? E aí empatia significa paixão. Então a gente pensa e a gente traduz isso do dicionário, né? Ele traz essa ideia que a empatia é a capacidade da gente se identificar com as pessoas, com o momento, com as coisas e se colocar nesse lugar do outro. Mas aí é que é um ponto, né, que a gente quer ampliar um pouco mais essa nossa percepção, porque como que a gente vai compreender isso na essência? O que é esse se colocar no lugar do outro, né, Viviane? E Viviane fica à vontade aí para trazer, ela tem muita experiência, né? E a gente conhece um pouquinho aí, aprofundou para poder conversar hoje com todos vocês. E é dessa essência que a gente vai falar. Então, a empatia, ela é uma necessidade humana, e a gente traz isso, né, da comunicação, que a gente vem estudando muito em não violenta, ela é referenciada aí para a gente como essa necessidade, e é muito legal falar das necessidades humanas, porque é algo que está, assim, intrínseco a gente, né? Então, nós somos seres emocionais, nós temos necessidades, e muitas vezes a gente pensa assim, nossa, aquela pessoa não tem empatia. Tem, todo mundo nasce, né? Como a gente está colocando aqui, de ser uma necessidade humana. Então, a gente tem isso e tem até na nossa formação neurológica, né? Nós temos aí neurônios que a gente fala que são neurônios espelho, e eles têm um papel aí que quando a gente lembra lá da nossa infância, né? Tem momentos aí que a gente brinca com a criança e ela te imita, ela sorri, ela mexe, quer dizer, desde a infância, em vários momentos, a gente tem esse espelhamento, porque nós possuímos, então, neurônios com essa função. Então, a gente está falando aqui de base científica também. E a gente tem que pensar, o convite, né, Viviane, é a gente ver o quanto que a gente vive num mundo em transformação. Então, está aí também a grande importância da gente despertar, da gente ter uma nova forma de olhar para algo que muitas vezes a gente verbaliza, mas a gente não consegue vivenciar.
Então, que mundo que é esse? É um mundo imprevisível, a gente não sabe, ninguém esperava Covid, às vezes uma mudança de emprego, né? São várias coisas aí que estão acontecendo que deslocam a nossa expectativa, porque a gente tem expectativa, a gente tem sonhos, desejos, a gente se realiza a partir dessas projeções. Então, é um mundo imprevisível. Ele também é volátil, ele se transforma muito rápido. Então, algo que a gente se conectava há algum tempo muda muito rapidamente. Ele é incerto, então não tem mais aquela coisa, não, eu tenho certeza, eu estou convicto. Chega amanhã, mudou. Né? A gente pega uma. A gente fala aí, eu vou voltar e falar um pouquinho dessas crenças, né? A gente pega o Uber, mas fala que a gente só pode andar com quem que a gente confia. Mas eu não conheço o moço do Uber, eu não conheço o moço que está lá no ônibus, eu não sei se quem está preparando a minha comida lavou as mãos adequadamente, cuidou daquela salada tão bem como eu preparo, mas a gente come, a gente usa os transportes. Então, o convite é que cada um comece a refletir e pensar sobre isso, né? O que a gente tem aí no nosso modelo mental, no nosso padrão, e a gente vai reposicionando, pensando que a gente tem esse mundo acelerado, interconectado, né? São várias frentes, a gente vai aprendendo e agregando, mas para a gente caminhar para frente, né? A gente caminhar, a gente precisa decidir o que a gente vai deixar, porque para o novo ocupar um espaço, a gente tem que decidir o que fica. Então, esse também é um momento da gente começar a refletir quais são essas crenças que a gente vem trabalhando, que a gente vem carregando na nossa mochilinha, e muitas delas, elas são regras que a gente coloca como regra de ouro, né? Vou trazer uma já para ficar ainda mais claro. A gente fala muito, né, Bia, assim, olha, se você cuidar do outro, fizer pelo outro, como se você fosse fazer para você, tá tudo certo. Será que tá mesmo? E aí a gente entende que esse não é a regra de ouro, né, da empatia. Então, é uma crença que nos limita. Por quê? Às vezes, tudo que eu mais queria, um gatilho meu emocional, no dia do meu aniversário, receber flores. Porque eu amo flores, eu particularmente adoro orquídea. Então, assim, e aí chega a Viviane com uma caixa de chocolate. Fala, ai, meu Deus, né? Eu quero emagrecer, estou fazendo regime, e ela me chega aqui com chocolate. Mas ela fez, talvez, muito pensando nela. Ela gostaria, no dia do aniversário dela, de ganhar bombons. E foi até um bombom maravilhoso que ela comprou pra gente, né? Holandês. Ela é uma pessoa fina, né? A gente olha para ela, vê que é fina. Mas a expectativa da Juliana eram flores. Então, a empatia, ela tem a ver com isso. A gente ver, mas no lugar do outro, né? Não como trabalhando o nosso melhor, o que eu gostaria. E aí nós vamos falar também como que a gente faz isso, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente tem que ter uma série de habilidades. E como eu tenho uma veia de qualidade aí, eu não posso deixar de falar, eu trouxe uma frase do Peter Drucker que ele fala assim, o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência, é a gente fazer tudo com a mesma lógica de ontem. Então, eu sei que todo mundo que está aqui tem uma bagagem, né? Tem toda uma mochilinha e é com muito respeito, com muito carinho que a gente acolhe tudo isso, agradece, né? Nós somos quem somos pelo apoio que nós demos às pessoas e o apoio que elas nos deram. Mas o convite, o momento aqui é a gente repensar e ter uma nova forma de olhar. E aí, quando a gente traz essa questão dessa crença, né, de cuidar do outro ou fazer pelo outro como a gente faria para nós, a gente quer que a gente pense que o melhor caminho é tratar como ele gostaria. E aí tem algo que vai deslocar um pouco a gente aí, né, Viviane? Que a gente não é perfeito, mas a gente tem que trazer para o consciente, que é o quê? A gente julga muito, né? Isso é natural também, é algo que está aí na nossa essência, um julgamento, mas a gente julga a partir das nossas experiências, a partir de todo o contexto, de tudo que a gente vive, enfim, tudo isso nos influencia, forma a nossa identidade, personalidade,
Mas fato é que, se eu não colocar os óculos ali da Viviane, né, para poder trabalhar essa empatia, eu gostaria que cada um aqui pensar, né? Às vezes aquela pessoa que atrasou para um encontro que a gente marcou, se separou, fez um lanche maravilhoso, uma mesa linda, arrumou a casa e aquele seu amigo não foi. Você marcou um dia do cinema e você assistiu o filme sozinho, né? Você chamou várias pessoas especiais no dia do seu aniversário e elas não foram. Nesse momento, quando a gente está com os nossos óculos, né, o julgamento vem assim, nossa, eu não ligo nunca mais, né, lá, fui em tal, comprei as melhores coisas, arrumei a casa e a pessoa não veio. E aí, nesse momento, esse julgamento faz com que a gente perca a presença. Essa presença é o que nos conecta com a empatia, com o melhor que a gente pode ser, com o nosso propósito. Então, a gente deve, né, aí dentro já dá, pensando nas estratégias, será que aconteceu alguma coisa? Às vezes a gente está falando de um convite que foi feito, mas que houve um contratempo, né? Vamos falar do trânsito, o estresse que causa na gente, as pessoas estão ali buzinando, a pessoa corre, chega lá, você encontra com ela no sinal, mas se a gente tirar o julgamento e pensar que ele pode estar com uma emergência, levando alguém para o hospital com dor de barriga, né? Ele pode estar passando mal. Vamos pegar uma coisa mais simples, né? Então, quando a gente faz isso, o que acontece? Essa carga emocional que a gente deposita, ela sai e aí a gente se coloca e lembra que um dia a gente teve dor de barriga, que um dia alguém ligou e a gente teve que cancelar um compromisso em 5 minutos, ou não deu nem tempo de falar. Então, a gente tem aí alguns obstáculos para a empatia. E aí eu vou entrar um pouco neles aqui. Quando a gente está, né, fazendo essa conversa e fazendo o exercício da empatia nesses diversos momentos que a gente vivencia, a gente tem algo aí como roubar o foco. Quer dizer, Viviane, comigo aconteceu uma coisa muito pior. Menina, deixa eu te contar. Então, a gente rouba o foco na hora que a gente está ali conversando com alguém e a escuta, ela é muito importante para a gente exercitar essa empatia, né? A gente acolher verdadeiramente, olhar nos olhos, fazer aquela conexão, tá até com a linguagem verbal ali, daquela disposição do corpo que escuta, que acolhe, porque tem gente que conversa, né? E fica com as perninhas lá para a porta. Tá te olhando, é um olho no gato, o outro no rabo, assim, né? Tá? Você vê que você fala assim, nossa, a pessoa não tá comigo. Fala assim, Juliana, né? Às vezes dá até uma chamada. Então, o roubar o foco e se referenciar naquilo que você viveu, você tem que lembrar que aquele momento é o momento do outro. Os aconselhamentos também, né? Se eu fosse você, então, a gente sabe que o caminho é o caminho que a pessoa desenha. A gente está ali para apoiar, para poder dar aquele suporte, mas o levantar é de cada um, né? Assim como chegar à solução. E é importante a gente pensar que está tudo certo, né? Porque tem decisões que podem demorar uma vida toda, mas é o tempo da pessoa. Então, a empatia, ela de alguma forma, quando a gente pensa nesses obstáculos, né? O quanto que é importante a gente ter essa conexão conosco mesmo, do autoconhecimento, para a gente poder chegar nesse nível e às vezes a gente tem soluções ótimas para os outros, mas na nossa vida está daquele jeito, né? Porque a gente faz esse movimento aí de aconselhar, e aí nesse momento a gente está se colocando talvez numa posição muito melhor, às vezes, que o outro, né? E a gente entende, porque é a nossa percepção também, que a gente tem a solução, mas a solução tem que sair mesmo de quem nós estamos ali, com esse posicionamento empático de acolhimento. Consolar, não fica triste, não chora. Gente, deixa chorar, deixa extravasar essas emoções, esse é um momento super importante, né? Assim, quantas pessoas, às vezes, não vivem o luto? Quanto que é importante a gente viver o luto, a gente deixa uma foto, a gente faz nosso momento ali espiritual, nós, né, transitamos aí em várias esferas. E aí também quero referenciar uma amiga muito especial, Shirley Bert,
A gente passou um sábado aí intenso, maravilhoso com ela, e ela falou muito disso, né? Então, assim, a gente tem vários momentos, e um deles é, né, carreira, saúde, espiritualidade, relacionamento. A gente transita por tudo isso, e aí eu quero que a gente pense sobre isso, né? Como que a gente está acolhendo? Então, na hora que a gente fala do consolar, é muito isso. A gente fala para não chorar, para não ficar triste, mas fato é que a pessoa tem que seguir a sua maneira, lavando essa alma aí para poder caminhar. Competir pelo sofrimento. Essa também é algo que a gente tem que vigiar, porque a gente faz muito. Olha, comigo aconteceu pior. Menina, deixa eu te falar, né, Vivi? E aí a gente traz vários exemplos, traz exemplos de outras pessoas, com a intenção de amenizar aquilo que o outro está te trazendo. Então, esse competir, pessoal, isso tudo que eu estou trazendo aqui, vamos lá, vou reforçar, hein? Roubar o foco, aconselhar, consolar, competir por esse sofrimento, são exercícios que a gente tem que ir fazendo, porque isso distancia a gente desse momento terapêutico empático, porque uma conversa com um amigo é uma conversa terapêutica. Né? A gente está ali, a gente está se conectando, disponível para uma escuta, e ela vai ser muito assertiva se a gente conseguir trabalhar aí esses obstáculos. E, para fechar, porque eu vou ficar aqui nos 5 maiores pontos, diminuir a dor. Isso não é nada, não, imagina, olha, e a gente pode até, às vezes, conectar com outros exemplos. A dor, né, pessoal, assim, é algo muito subjetivo. Então, a gente não deve... a nossa referência é uma. Então, às vezes, algo que para mim, conforme as minhas experiências, foi assim, meu mundo caiu, eu vou pegar uma outra pessoa e ela tá ali, firme, forte, né? Quantas pessoas a gente tem que a gente vê as histórias e fala assim, nossa, se fosse eu estava desestruturada. Então, é nesse sentido que a gente fala que diminuir a dor, ele não traz essa visão, esse posicionamento empático. Então, fica aí para a gente poder pensar. Vivi, quer complementar algo? Quer trazer aí desse momento aí algo, compartilhar com a gente? Tá perfeito, Ju. Acho que até agora, quando você finaliza falando sobre a questão do posicionamento, né? Tirar a empatia de um conceito como se fosse assim algo que exige um esforço, né? Na verdade, exige uma consciência, porque é um posicionamento. E é isso mesmo, muito bom. Tá perfeito. Então tá, vamos continuar. Pessoal, vai mandando no chat, viu? A gente quer muito receber a opinião, enfim, né? A gente crescer juntos. Esse é o convite, esse é o movimento. Bom, e aí a gente caminhando aqui, eu queria também trazer para vocês um discurso que eu achei que me marcou muito, que eu achei muito interessante, porque quando a gente pensa aí na empatia, a gente fica pensando às vezes em coisas boas, né? E a gente tem várias vivências aí na nossa história, e a gente sabe que também existem momentos aí de perdas, momentos tristes. E aí é muito interessante, como eu falei, né, que a gente tem essa capacidade até neuronal mesmo, dos neurônios espelho, de sempre aprender coisas novas, então isso é muito legal. A vida toda a gente pode estar aprendendo coisas novas, né? Talvez a gente num movimento aí muito automático, a gente nunca parou para pensar nisso, mas cada um que está aqui com a gente agora, com certeza está disponível, né? Ou quer ouvir algo que lhe inspire, para poder, enfim, ajustar, mudar, se sentir aí provocado. E aí teve a Melinda Gates, esposa do Bill Gates, ela foi discursar numa formatura em 2014 e ela falou do poder da transformação que a empatia tem. E aí foi muito legal, ela trouxe uma frase para mim muito inspiradora, que ela disse assim aos formandos: no decorrer de suas vidas, vocês irão testemunhar sofrimentos que partirão seu coração. Quando isso acontecer, e acontecerá, não se afastem. Esse é o momento em que a mudança nasce. Então, quantas mudanças são promovidas,
A empatia, né? Eu gosto muito, adoro ver filmes, adoro ver desenho, eu fico muito bem, me traz uma sensação muito boa. E quantos de nós aqui, ao assistir A Cabana, ao assistir, enfim, vários filmes aí, a gente chorou. A gente falou, gente, né? Você ficou ali, você ficou às vezes mais fechadinho, foi lá e deu um beijo na sua filha, deu aquele abraço apertado em alguém que você ama. Quando a gente vê isso, a gente está falando, sim, de uma posição empática. A gente está num casamento e a gente sempre se emociona. A gente está ali fazendo um momento nosso espiritual e a gente fala, nossa, eu vibrei, eu estou aqui sentindo. Isso é empatia. Às vezes alguém te conta algo e você vibra junto, né? Que é a coisa da presença, do estar junto. Naquele momento você está tão conectado que o que acontece? Você... Aí esse aqui é o momento, né, Viane? Que você realmente se desloca e começa a enxergar com a perspectiva do outro. E, de novo, pessoal, quando a gente trabalha, a gente faz muito essa coisa do aconselhamento, da mentoria, e aí realmente a gente vê o quão assertivo o caminho de construir com o outro, porque depois os passos ele tem que dar, todos os passos. Ele tem que reconhecer nele essa musculatura emocional, as novas, né, toda a força que ele tem, para ele poder ir passando aí por todos esses desafios de crescimento que a gente não vê de férias aqui, tá, pessoal? Essa é a novidade. Bom, e aí eu queria trazer aqui para a gente algumas dicas para a gente poder potencializar a empatia e criar essas conexões poderosas com as pessoas, porque a gente já entendeu lá no comecinho da nossa conversa que a gente nasce, né? A empatia está ali, né? Que a gente aprende por espelhamento, a gente tem a plasticidade neuronal de trazer coisas novas, então a gente tem o poder da mudança e a gente tem aí essa conexão profunda com a nossa alma, às vezes esperando despertar, potencializar, mas ela está aí com a gente. Então, a gente permitir que o outro fale, né? E deixa ele falar até o finalzinho, a gente está ali, faz um monte de intervenção, ele até perde a linha de raciocínio, perde o pensamento. Então, a empatia tem muito a ver com essa escuta, né? Do estar conectado. E algo que nos ajuda muito a fazer isso, eles falam, nossa, Juliana, mas eu sou uma pessoa assim, eu sou hiperconectado, eu sou muito dinâmico, eu sou hiperativo, eu faço 1000 tarefas. Ótimo. Deixa eu te contar uma coisa. A gente faz tanta atividade que a gente se divide, a gente perde tanta energia que você acorda com um potinho de energia. Chega no final do dia, ou você vai estar igual, às vezes tem gente que vai estar até negativo. Sabe quando você fala assim, nossa, não aguento fazer mais nada? Você nem come, você vai dormir. Tem gente que não toma banho, não pode, né, gente? Toma o banho, deixa a água cair, que ela lava, renova a alma. E quando a gente pensa nisso, é porque não está tendo um equilíbrio entre dar e receber. Esse é o movimento, né, Viviane? A gente, quando a troca ela está desigual, ou a gente doa muito mais ou recebe muito mais, vem o desequilíbrio. E nesse momento a gente fala muito aí, né, nessa conexão que a gente vem trabalhando aí, que somos seres emocionais, a conexão psicológica, que a gente faz sintoma. Então, a gente vem com a dor de cabeça, a boca seca, a dor no estômago, o intestino que fica ali segurando, mas o convite, o movimento é a gente perguntar não por que isso está acontecendo, o que isso quer me dizer? O que o Covid trouxe, né, para nos dizer? E aí, por isso que a gente falou tanto desse mundo VUCA, volátil, incerto, e aí a gente tem que pensar como o que a gente mudou, né? Cada um que está aqui com a gente conectado, eu queria que pensasse um pouquinho nisso, assim. Quem que é, né? Quem que sou eu? Maria, Raíssa, Vanessa, Luciana, Ju, Karina, Alessandra, Ana, Tiago. Tem uma turma muito bacana aí com a gente. Eu antes da pandemia e eu agora. Quais foram as novas conexões que eu fiz? Qual foi o movimento interno? E, gente, não tem certo, errado, melhor, pior, tá? Porque isso pode durar e pode durar uma vida inteira. Mas fato é que isso veio para nos provocar
tirar de uma zona que a gente estava ali caminhando e firmes e fortes, né, achando que estavam, mas qual que é essa relação nossa com a nossa essência? Eu estou mais para a árvore, que pode dar uma quebradinha, ou eu sou um bambu que tem a flexibilidade de ir, voltar, de pensar na questão da empatia, né? Será que é algo que eu verdadeiramente vivencio ou eu falo? Falo para todo mundo, ó, empatia, empatia lá. Aquele ali não é nada empático. E a gente começar a pensar que a gente tem, sim, vários pontos aí, várias regras de ouro que, na verdade, são crenças que nos limitam, mas que a gente pode ir liberando, deixando para trás, para caminhar com o novo. A gente atentar também a linguagem não verbal. Então, a gente tem aquilo que eu estou falando, mas eu tenho toda uma postura, uma expressão facial. Então, essa conversa empática, às vezes a pessoa fala assim, eu tô ótimo. E tá, né, fechado para balanço. Então, a gente quer trazer aqui para vocês a importância, e eu sei que tem gestores aqui, né? Nós somos líderes, liderança não é cargo, então a gente está ali na frente na família, a gente tem, né, esse viés aí profissional, social, pessoal, a gente transita por vários universos e a gente está ali. E aí, a gente pensar o quanto que a gente faz essas leituras, né? A gente faz a reunião e está ali, com o braço fechado, com a perna cruzada. Quer dizer, essa linguagem me diz que às vezes você está altamente disponível, mas eu não estou. Por mais que eu te pedi, né, para conversar, que eu estou precisando. Então, façam essa leitura. É uma forma de potencializar a empatia. Às vezes a gente quer doar tanto, lembra do equilíbrio que eu falei do dar e do receber? E aí não é o que o outro quer só te contar. Ele não quer uma opinião. E como que eu vou identificar isso? Faça a leitura daquilo que não está sendo dito, do olhar, né, do posicionamento ali de presença ou de uma intenção de já sair. Então, atentar para essa linguagem não verbal, porque o corpo fala, né, Vivi? Depois a gente pode fazer um momento aqui com você só para trabalhar um pouco mais isso aí do que não é dito, dessa linguagem não verbal. Identificar o preconceito que a gente carrega, né? Que tem muito a ver com isso que eu falei das crenças limitantes. Então, a gente tem uma crença que, olha, se for para juntar, vai dar errado. Tem que casar, tem que ir no cartório, faz tudo bonitinho, vai na igreja, pede a bênção. Mas isso é uma crença, é algo que você tem, que você carrega e você entende que tá tudo certo. Mas será que isso faz parte do universo do outro, né? E aí eu estou imputando isso no sucesso de um relacionamento? Então eu preciso ver com o olhar do outro, não a partir do meu olhar. Então eu tiro meu óculos, rosinha, e vou lá e coloco o óculos da Vivi, que é verde limão, né? Ela adora, ela gosta do destaque. Eu vou colocar para ver da perspectiva dela, que a família dela, ela tem uma história, um contexto, e ali todo mundo juntou e deu tudo certo, mas naquele momento aquele meu colega profissional, amigo, ele está balançado, por quê? Porque traz todo um conceito da sociedade que fala que tem que casar no cartório. Então, a gente atentar para esses preconceitos que vêm junto, né? E o certo é aquilo que realmente a pessoa vai fazer e que vai, a gente já deve estar perguntando assim, não, Juliana, mas isso que você está falando é difícil. Como é que eu vou saber o que é o certo? A gente vai sentir. Aquilo que traz paz para o nosso coração, e aí é um exercício que a gente pode, né, visualizar a gente tendo uma postura e parece que vem uma carga, você fala, não, essa não sou eu, não. Aí a gente faz o mesmo exercício. Então tá, mentaliza, visualize aí como que seria num novo jeito. Nossa, sabe, quando eu fiquei mais leve, meu ombro até relaxou. Então, esse é o caminho, né? O nosso corpo, ele, como eu falei, somos seres sensitivos, emocionais, então a gente sente. E aí, esse é o caminho para a gente saber se a gente está fazendo certo ou não. Um outro ponto também que a gente pode trabalhar para potencializar essa empatia é fazer perguntas para a gente poder entender o melhor lugar do outro. E aí, vou voltar um pouquinho nesse exemplo do relacionamento, né, Vivi?
se eu entendo que as experiências do outro e toda a bagagem familiar dele foi, casou no cartório, juntou, enfim, ele tem lá a base dele, a pergunta vai me ajudar a ver que aquela é a referência dele e não a minha. Então, as perguntas, elas vão amparar, né, esse processo aí da empatia, porque eu vou começar a ver com o olhar e com a experiência do outro. Bom, nos imaginar naquela situação, né, às vezes a gente, vou voltar nas perdas aí, que a gente, né, nesse processo aí que a gente tem uma morte, um falecimento, e aí a gente, não, preocupa, né? Vamos pensar que está lá, está com o Papai do Céu, e a gente traz aquilo que a gente entende que nos acolheria, mas e o outro? Como que é? Como que ele se vê? Né? Eu posso perguntar para ele, olha, o que você gostaria que eu fizesse? Você quer que eu fique com você, que eu vá para sua casa? Você quer conversar um pouquinho mais à noite? E aí a gente está ali numa ansiedade, falando com o outro assim, olha, você vai lá para casa, fica comigo, e tudo que ele quer ficar sozinho. Então, a gente conduz muito as nossas relações a partir do que a gente faria por nós, né? O olhar, ele ainda é muito centrado na nossa referência. Então, as perguntas são muito assertivas aí para a gente conduzir esse processo mais empático. Adaptar as nossas conexões com o outro, né? Nós fazemos várias conexões o tempo todo, e aí todos esses pontos aí da leitura da linguagem não verbal, das perguntas, de se colocar na situação que o outro está passando, vai trazer essa adaptação, porque a gente tem que deslocar a nossa presença. Tem um momento que a gente tem que estar ali conectado para alcançar o nosso propósito, tirar a expectativa, tirar o julgamento, vaidades, o ego, e se conectar para a gente poder conseguir contribuir. E lembrando que a nossa presença contribui, né? Que me mostra que eu estou disponível, porque é tempo. Existe um livro muito legal, recomendo para vocês, As Linguagens do Amor, e cada um tem uma linguagem. Tem gente que é qualidade de tempo, né? Estou vendo aqui minha amiga Alessandra Maia, essa daí, ela vai direto a tosão, 6 da manhã, e vai até a hora que o trabalho precisar. Então, o tempo para ela, como também é para mim, é uma demonstração de muito amor, carinho, afeto, porque é algo que a gente né, tem uma relação com o tempo. Agora, pode ser que a Priscila, que está aqui com a gente, a relação dela seja ganhar presentes. E ela se sente super valorizada, né, atendida nas suas expectativas. A Vivi não, a Vivi é palavras de amor. Então, a Vivi, se eu falar com ela, que ela, né, é um doce, que ela nos inspira, que olhar para ela traz coisa boa, ela se sente tão bem, até sentir minhas energias aí. E aquilo deixa ela super feliz. Então, cada um tem uma forma de conectar, e quando eu falo dessa conexão é isso, entender qual que é a chavinha, né? As pessoas dão sinais, tá, pessoal? Essa é a notícia boa. Ai, Ju, não sei, eu não conheço, eu não sei qual que é a chavinha da Maria. Vamos ali nesse movimento, a intenção, ela vai nos mostrar através de sinais qual que é a chave do outro aí para a gente se conectar profundamente, tá? E por fim, né, vou reforçar aqui como potencializar é a gente reconhecer que nós temos, então, esses neurônios que eu falei, né, que nascem específico aí do espelhamento de ações, de movimento, de sentimento. Então, a gente faz repetição, então quer dizer que a empatia está em mim, porque eu vejo e espelho esse processo. Então, é algo aí importante para a gente mostrar para vocês que é científico também, e também a questão, de novo, reforçar da plasticidade, né? Que o cérebro, ele aprende o novo em qualquer momento. Então, a gente não vai mudar o mundo sozinho, a gente ter esse momento aqui de autoconhecimento é muito importante, porque a empatia já mora em cada um de nós. Então, a gente, né, eu gostaria que todo mundo pensasse um pouco nisso, pensasse o quanto que cada um aqui se relaciona, né, seja com o filme, com histórias de pessoas que já passaram pelas nossas vidas. E quando a gente assume esse posicionamento,
e normalmente em momentos de dor, né? Isso acontece talvez ainda com uma facilidade maior, e também grandes alegrias, enfim, cada um tem essa chavinha, ela é muito de cada um. Eu estou aqui trazendo exemplos para que a gente possa ir se transportar e imaginar esses momentos, né, Vivi? Um momento muito alegre, o nascimento de um filho, de um afilhado, de um sobrinho, e você fica ali, você fala, meu, né? É seu, é um pedacinho seu. E nesse momento a gente está criando essa proximidade aí com a empatia, mas também distanciando quando a gente traz essa mochilinha aí do preconceito, do julgamento, que a gente precisa falar aqui com vocês, porque a gente quer que vocês possam vivenciar, né, na alma de vocês a empatia. Vivi, conta aí um pouquinho para a gente aí sua percepção de tudo isso. Então, olha só, Ju, eu tenho duas coisas, né, que eu entendo que é importante destacar da sua fala, do que você trouxe para a gente. Essa questão do julgamento, ela até é muito clara quando a gente fala sobre esse posicionamento nosso em relação ao outro. Mas e em relação eu comigo mesma, né? Porque é muito isso, a gente reproduz esse julgamento. Então, o que acontece? Às vezes, numa determinada situação, quando a gente percebe que não conseguiu disponibilizar, oferecer toda essa empatia, né? Exercitar toda essa empatia, a gente se julga, a gente se pune, a gente se questiona, né? E aí eu entendo que isso é um ponto de atenção para a gente, porque aquilo que eu estou exercitando comigo, eu acabo levando no meu encontro com o outro. Daí a necessidade da gente se esvaziar desse lugar que são as minhas crenças, as minhas experiências, ou até mesmo a minha experiência com a pessoa que eu encontro. Pode ser que eu já tenha encontrado essa pessoa anteriormente, né? E vamos pensar numa situação de cuidado. Se a gente está falando de uma relação, né, o profissional com o paciente, você já teve uma experiência anterior, pode ser no mesmo dia. Eu estive com o paciente de manhã e agora estou com ele à tarde. De manhã não foi tão legal. E aí, quando eu encontro com esse paciente agora de novo, o que acontece? Quem é a Viviane na hora que ela está encontrando com esse paciente? Né? É a Viviane que está voltada para o passado, pensando naquilo que não foi legal no primeiro encontro? Ou é a Viviane que está aberta, disponível para experimentar essa empatia aqui agora, que é um outro momento? Um outro momento que eu me vejo e que eu vejo o outro que está comigo, né? Então, esse é um ponto. E o outro ponto, então, assim, acho que essa questão da permissão interna, a gente se permitir, né, exercitar, fazer esse movimento, muito da flexibilidade que você trouxe. Ah, mas porque tem que ser assim. Ah, então, como foi ruim a minha experiência anterior, naturalmente a minha experiência com esse paciente vai ser ruim todas as vezes. Isso não é uma verdade. Né? A gente experimenta isso momento a momento, encontro por encontro, né? Pessoa por pessoa. E a outra questão é sobre as perguntas, né? Porque, claro, temos os sinais, temos a comunicação não verbal, tudo isso que você trouxe, reforçou. E tem também essa coisa da pergunta que é muito assim: eu estou disponível. Esse é o posicionamento empático. Eu estou livre da necessidade de invadir você no seu momento com as minhas questões. E aí isso diz de um respeito, de uma humanidade que é, olha, o que efetivamente significa para essa pessoa essa situação é próprio dela, só ela pode descrever isso. Né? Então, assim, eu estou disponível e eu posso, inclusive, iniciar com uma única pergunta: há algo que eu posso fazer por você? E se ele disser não, ok, eu digo olhando nos olhos, ok, eu permaneço aqui com você. Ponto. Mas se ela diz, né? Se a pessoa diz sim, aí você. Outra pergunta. Então, o que eu posso fazer? Não é dizer, eu vou fazer isso porque eu estou, de novo, me colocando na situação, né? E, então, o que eu posso fazer e como eu posso fazer? Um exemplo muito simples, porque assim, a gente tem mania, a pessoa fala o que quer, aí eu quero um copo de água. Daí você vai colocar o copo de água do jeito que você gosta. Ou é gelado, ou é natural, ou é misturado, e você vai lá, serve como se fosse para você. Né? E que tal perguntar? Você gosta como? Como você quer que faz? Eu tô com frio, eu quero que você me cobre aqui, né? Ok, me diz como você quer.
E aí você vai fazendo o movimento, assim é bom para você? Quer que modifique alguma coisa? Então, o foco é esse, né? É total disponibilidade. Achei que vale a pena destacar isso que você trouxe para gente. Muito bom. Fiquei aqui, falei, ai, tá vendo? É essa troca, né? E é disso que a gente está falando, né? Cada vez mais a gente é crescer nesse movimento e entender que o espaço do outro, ele tá ali, não tem como, né? Duas pessoas ocuparem o mesmo espaço. E aí a gente se desloca, sai dessa posição nossa para a gente poder praticar a empatia e poder acolher, né? E por isso que a gente falou tanto aí que é uma nova forma de olhar e que a nossa intenção aqui, né, nessa conversa tão gostosa que né, eu acho que massageia a alma, assim, é a gente conseguir trazer esse significado. E aí, eu queria, então, agora, a gente já está partindo aí para o nosso fechamento, né, Vivi? A gente tem uma surpresa para todo mundo que está aqui com a gente. A gente tem um convite especial, tá? Para todos vocês. E aí, nós vamos. Podemos, Vivi? Posso falar aqui com o pessoal? Então tá. Claro! A gente quer fechar aqui com vocês, convidando, né? A gente falou aí muito dessa questão da presença, né? E a gente sabe que para a gente poder passar por isso tudo e viver todo esse momento que a gente está vivendo, que não é fácil, são muitas mudanças, a gente sabe da musculatura emocional, e a gente está aí, todo mundo discutindo inteligência emocional, soft skills. Então, é uma bagagem, ao mesmo tempo, também muito nova, porque a gente estava muito lá do lado da técnica. Então, a gente quer convidar vocês agora para a gente poder fazer um momento aí para fazer uma meditação, para a gente poder, né, conceber, absorver tudo isso que foi colocado. E a Viviane vai conduzir, então, assim, todo mundo, né? Agora nós vamos dar umas arrumadas, né, Vivi? Liberar, colocar os pezinhos aí, ficar mais uma posição mais que a gente se sinta à vontade, para a gente se conectar ainda mais com a gente mesmo, porque esse momento é um momento tão importante, porque como que eu vou dar o meu melhor, né, para o outro, estar disponível para acolher de uma forma empática, se eu também não tiver esse autocuidado, esse reconhecimento que eu também preciso me organizar e trazer, a gente só vê aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Então, para mim poder deslocar e ter essa presença junto ao outro, é importante que a gente traga a nossa presença aí juntos. Então, Vivi, vamos lá, vamos dar uma, né? Vamos trabalhar ainda mais a nossa alma. Combinado. Então, olha só, primeira coisa, né, eu convido para que cada um encontre uma posição confortável. E o que significa isso? Não tem posição certa para meditar, para relaxar. É uma posição de conforto. A única sugestão, que é também uma orientação, é você não se deitar, ok? Mas mantenha braços e pernas descruzados. Facilita quando a gente faz esse movimento dos ombros para trás, porque encaixa, relaxa. Descanse os braços, pode ser, né, acima das pernas. Mantenha a coluna alinhada, não precisa ter rigidez, é só alinhamento. E o pescoço, a gente vai manter o queixo nem muito para cima, nem muito para baixo. Pronto, e aí encontra o seu lugar de conforto agora. Outra coisa que é importante é manter os olhos fechados ou abertos, da forma que você preferir. Se você escolhe manter abertos, olhos abertos, você vai fixar no ponto, apenas para facilitar essa sua posição de presença, ok? Vou colocar uma musiquinha, enquanto isso vai encontrando aí a sua posição. Primeiro movimento é se dar permissão para esse tempo, para esse momento.
Entre em contato com o seu corpo, reconhecendo como está o seu corpo agora. Reconheça também o que está acontecendo fora, no ambiente externo. Os sons, a luminosidade, a temperatura. Tudo isso faz parte do momento. E se você reconhece, você inclui. Assim, facilita para que você não se distraia com o que está fora. De forma bem gentil, vai agora entrando em contato, se dando permissão, entrando em contato com a sua respiração. E o movimento gentil é apenas observar como está a sua respiração agora. Não precisa julgar nada, é só observar. Deixe fluir naturalmente como está agora. E devagar, comece sentindo a sua respiração. Sinta o ar que entra e sai pelas narinas, mantendo a boca fechada, sentindo a inspiração e a expiração. Os pensamentos permanecem e alguns vão tentar interromper seu estado de presença. Apenas volte a sua atenção para a sua respiração de forma gentil. Deixe que os pensamentos passem como nuvens. Eles vêm e vão, deixe fluir. Mantenha a sua atenção na sua respiração. Sentindo. E agora um pouco mais devagar. Inspire um pouquinho mais devagar e expire um pouquinho mais devagar. Deixe fluir naturalmente. Se permitindo reconhecer esse estado de presença. E agora vai conectando a sua respiração com o seu coração. Visualize quando você inspira, o seu coração se expande. E quando você expira, o seu coração se contrai levemente. Se entregue a esse movimento. Deixe fluir a vida. Inspira, seu coração se expande. Expira, seu coração se contrai levemente. Muitas vezes a gente se impede a presença, mantendo a nossa mente no passado ou no futuro. E nesse lugar, tudo fica mais difícil. Mas quando a gente se abre para essa experiência do aqui e do agora, a experiência do momento presente, a gente se entrega. Esse é o movimento do render-se. E render não é desistir, não é jogar a toalha, não é se acomodar. Render-se
é se permitir, é se entregar. Render-se é cessar a resistência, é se abrir para o aqui e agora. Inspira e o coração se expande, expira e o coração se contrai levemente. Mantenha-se sentindo esse movimento. Deixe fluir saudavelmente, confortavelmente. Cada vez que você inspira e o seu coração se expande, você se reconhece inteiro, inteira, completo, completa. Vida é simplicidade, despojamento, ternura e beleza. Tudo que é natural, fácil, suave e bom. A arrogância não faz parte da vida. Complicar as coisas é ir contra a natureza. Endurecimento é sintoma de morte. O que está vivo flui. O movimento é contínuo na dança eterna da criação. Querer entender a vida com a cabeça é tarefa sem resultado, porque a vida pensa com o coração e age pelo espírito que existe em todas as coisas e faz todas as coisas existirem. Deixe fluir esse movimento de presença, inspirando e expirando com seu coração. E agora, você visualiza esse movimento de expansão para além de você. Reconhecendo que você pode levar essa presença em todos os lugares que você se permitir estar. Bem devagar. Vai retomando agora a sua conexão com o seu corpo, reconhecendo a sensação, o que é sentir-se presente em si mesmo, em si mesma. Voltando bem devagar, se conectando com o seu corpo, faça uma respiração lenta e profunda. Se houver necessidade, faça um movimento que o seu corpo está pedindo agora. Se entregue, se permita. E no seu tempo, bem devagar, vai voltando para cá, para essa conexão na qual estamos sustentando. Respeitando o seu tempo.
Nossa, eu não sei vocês, mas até eu tô mais assim, sabe? Mais leve, tava tão bom. E te agradeço, né, Vivi? Mas queria fazer um convite, a gente está fechando, mas eu queria fazer uma foto com todo mundo que está aqui. Então, quem puder, libera suas câmeras, né, para a gente poder registrar esse momento. E enquanto isso, eu quero agradecer muito aí, Viviane, tá? Esse convite, eu acho que foi um pedacinho de céu essa noite maravilhosa, tá? Que a gente possa, né, sentir essas energias e que esse novo convite mesmo da empatia aí possa, né, ir sendo vivenciado por cada um de nós. Aí tem gente de plantão, tem gente em casa. Isso aí, pessoal, a gente está muito feliz, viu? Deu para a gente sentiu daqui, né, Vivi? Com certeza, Ju. Ô, Reforçar a pessoal, gratidão, né, a nossa alegria pela escolha de cada um de vocês e quero super deixar à vontade para quem quiser comentar, fazer algum comentário ou até mesmo uma pergunta sobre o tema para a Ju, para mim. Enfim, falar, talvez compartilhar com a gente o que foi a experiência desse encontro para você que está aí conectado com a gente. Alessandra, coração para você também. Vivi, eu tô achando que as pessoas estão sem palavras, assim, sabe? Vamos acreditar que seja isso, né, Ju? Tomara, tomara. Bom, mas a gente, né, tá lendo o chat aqui, eu sei que tem gente sem câmera, né? Mas ó, o mais importante é a presença mesmo, né? Que a gente conversou. E aí nós vamos Ó, fazer temos aqui. vários comentários aqui no chat, ó. Ok, muito bom, obrigada. Estou sem câmera aqui, a Maria Magalhães, mas foi muito bom. Gratidão, meninas. Gratidão a vocês, gratidão a você. Muito bacana trabalhar a empatia, é inspirador, transforma a nossa vida. Verdade, Karina. Delícia de momento, presente de aniversário, gente. Que delícia, né, Ju? Excelente, a Letícia. Maria Magalhães, uma forma simples de falar em empatia, dicas práticas, muito legal. Obrigada por fazer parte disso aqui, é muito importante, né? Excelente, meninas. Ainda mais com uma meditação para desacelerar e limpar a mente depois de um dia atarefado. Obrigada por dividir conosco esse momento tão agradável. Obrigada a você, Pablo. Muito bom ter você fazendo parte aqui com a gente. Maria Magalhães, a meditação foi deliciosa. Que bom que vocês se conectaram. Na verdade, que bom que vocês se permitiram, né, gente? Porque essa é a experiência. Às vezes a gente até escolhe, nossa, vou parar para respirar, vou parar para meditar. Aí fala assim, não consigo. Eu não consigo, eu sou agitada demais, eu não consigo, eu estou irritada demais, tô com muita raiva, eu não consigo meditar. E é isso, né? Então a gente precisa só desse primeiro passo, que é o mais importante. A gente pode se permitir, né? Deixa eu ver o que mais. Confortante, acolhedor. Obrigada, Vanessa. Ai, que delícia. Gratidão imensa. Ju, muito obrigada. Deixa eu ver quem mais comentou. Ei, Vivi. Ei, Juliana Silva, tudo bem? Saudades. Ai, que delícia. Saudades sempre. Olha, nosso movimento, né? Esse é um projeto aberto. Então, eu quero reforçar, da mesma forma que a gente teve hoje o presente da Ju, né? O presente presença da Ju, e a presença, eu não estou falando presença física, presença do que ela abundantemente e amorosamente compartilhou, mas é essa presença da entrega, que é isso, essa demonstração nela, né? Que reforça esse propósito que todos nós que estamos aqui acreditamos, que existe um outro jeito, né? Não dá para ser sempre pesado. Cuidar é pesado. Ah, eu escolhi cuidar, de repente você se desconectou dessa sua escolha, né? E começou a acreditar que o único jeito de cuidar é no sofrimento, é no peso, na dureza das coisas, e não é, né? A gente está aqui, hoje foi um entre vários encontros que nós teremos, então o meu convite é, quem se sentir conectado com essa proposta, com esse projeto,
entre em contato comigo, né? Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo e-mail, viviane@experienciadocuidado.com. Me compartilha qual que é a sua experiência e o que você quer trazer para a gente. Porta, coração abertos, ok? Temos, então, a oportunidade agora de quem se sentir à vontade abrir as câmeras para fazermos uma foto. Vou estar, né, divulgando lá no perfil do Instagram Experiência do Cuidado, agenda com próximos encontros, próximos temas, e é isso. Quanto mais vocês se conectarem com isso, compartilhem com a gente, venham fazer parte, ok? Vamos fazer a nossa foto? Deixa eu ver se tem mais aqui. Karina, nem sempre trabalhar essas questões com a gente mesmo é fácil. A cobrança interna é muito maior. Perdoamos o outro e não nos perdoamos por uma falha. Karina, que bacana você trazer isso. Primeiro, te agradecer pela honestidade, pela partilha genuína, transparente, e é mesmo, né? Mas a dificuldade vem desse lugar, né? Da autocobrança, e a gente pode desistir dela, fazer uma escolha diferente, né? E se perguntar assim, mas e se eu me permitir ter uma experiência diferente? Alguns momentos a gente vai conseguir e outros não, mas isso é treino. E a cada vez que a gente se permite, a gente tem essa certeza de que vale a pena, né? A Lu, Mundinha, ei Lu, gratidão por ter você aqui, Flor. Júlio, obrigado pela fala bem acolhedora. E a Karina, sim, ok. Então vamos lá, vamos fazer nossa fotinha. Aí, muito bem. Vamos esperar um pouquinho, ver se alguém mais quer abrir a câmera. Aquela ideia, né, gente? É isso, a presença com um sorriso, que é você, cada um carregando a sua alegria. É isso. Muito obrigada mais uma vez. É uma noite deliciosa poder ter essa conexão aqui. A escolha de cada um de vocês. Juliana, que bom te ver. Você falou lá no chat, agora eu te vejo. Tudo bem? Tudo, Flor. Então tá bom. Sempre te acompanhando. Bom, que Agora alegria. foi a Alessandra que mandou o link aí, ó. Já fui atrás de você de novo. Delícia. Obrigada pela sua escolha, viu? Eu que agradeço. Um beijo para você. Beijo. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Eu sempre falo assim, ó, abraço na alma, beijo no coração. Beijo, meninas. Tchau. Tchau. Maria, querida. Vocês que são queridas. Beijo. Ó, Beijo. Foi ótimo. Beijo. Linda. Estou fazendo coração também. coração que pulsa, né? Isso! Esse aqui é bonitinho, mas ele não pulsa. E o nosso pulsa, né, Ju? Não, dela também você precisa ver. Bate com vários. Ela vai bater demais. É uma linda. Ok. Beijo. Tchauzinho.